Fala, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport vence o ABC jogando no Frasqueirão em Natal e praticamente encaminha sua classificação à segunda fase da Copa do Nordeste. De quebra, com grandes possibilidades de assumir a liderança do grupo e decidir em casa no segundo momento da competição. A gente vai falar desse jogo que não foi uma partida agradável do Sport, mas o segundo tempo ele foi essencial com as mudanças de Mariano Sosso para que o Sport pudesse sair com esse importante resultado do Rio Grande do Norte. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais atualizações do mundo da bola aqui no nosso estado. De um jogo onde o Sport, na etapa inicial, protagonizou uma série de erros. O Sport não fez um bom primeiro tempo, os 45 minutos iniciais, eles foram evidentes, mostrando as deficiências de um Sport que não conseguiu gerar uma chance mais perigosa à meta do goleiro Carlos Eduardo, aquele mesmo, ex-rubro-negro de temporadas anteriores. E o Sport apresentou um defeito defensivo que me chamou muita atenção ao longo da partida, que foram as tentativas de estocadas, ou até mesmo algumas estocadas em velocidade da equipe potiguar, pelo lado direito de defesa do Sport, tentando pegar Alisson Cassiano e Pedro Lima no seu costado. A equipe do ABC jogando em velocidade. Foi até algo que o próprio técnico Marcelo Cabo ficou na bronca, porque da maioria dos ataques, ou pelo menos da tentativa do Sport de ter mais a bola, quando essa bola chegava nos pés do meia criativo da equipe do ABC, que era o Diego Jardel, nas jogadas em velocidade, a distribuição desse passe não estava sendo condizente com aquilo que o ABC imaginaria para o restante da partida. Mas várias foram as chances com as quais o ABC tentou pela direita, ali entre Pedro Lima e Alisson Cassiano, buscar ofensividade. Não à toa, já nos primeiros minutos de partida, o que vimos foi um Kaique França bem mais presente, fazendo importantes defesas, e com 2 minutos apenas de jogo, o Alisson Cassiano já estava punido, já estava com um cartão amarelo por ter matado uma jogada em velocidade do Daniel Cruz. Então o jogo foi se arrastando, o Sport não teve chances na etapa inicial, de um jogo onde passou-se a impressão para o torcedor de que a equipe do técnico Mariano Sosso atingiu um teto técnico, um teto tático, um limite de uma equipe que não estava conseguindo evoluir, não estava conseguindo mostrar situações alternativas que pudessem tirar o Sport de um marasmo que a gente já vem acompanhando de partidas anteriores. Não à toa, o Leão entrou em campo com 4 partidas seguidas de empates e sem saber o que era vencer. Então, para o segundo tempo, depois desse primeiro tempo onde Kaique França foi o destaque do Sport com defesas importantes que mantiveram 0 no placar, ele acaba mexendo na equipe já aos 17 da segunda etapa. Ele ainda esperou 15 minutos de jogo no segundo tempo para ver se aquele material humano que ele tinha deixado em campo reagiria diante de um cenário onde o primeiro tempo acabou não sendo o melhor. Não foi um primeiro tempo que chamou a atenção, nem de um lado nem de outro. O ABC também, embora tenha sido mais presente no campo defensivo do Sport, também a equipe da casa não fez um primeiro tempo tão agradável de se assistir. E com as modificações feitas, a gente percebe que o Sport até procura mais a bola e consegue chegar com mais força ao ataque. Ele acaba acionando o Zé Roberto, peça importante desse jogo. Para mim, 80% dessa vitória do Sport sai dos pés do camisa 99 rubro-negro, quando entra na vaga do Gustavo Coutinho, e a entrada do Tite Ortiz
na vaga de Alan Ruiz. Que se o torcedor quiser estender um pouco mais essa discussão, eu acredito que esses dois nomes eles se credenciaram para a próxima partida, com exceção do Zé Roberto, que tomou o terceiro amarelo e não enfrenta a Juazeirense, mas em outras situações mais decisivas, eles se credenciam como prováveis titulares, ou até mesmo algumas boas opções vindas do banco. Esses jogadores, eles mudam um pouco o cenário do jogo. Tite Ortiz muito com essa questão técnica de não ser um cara da velocidade, né, da explosão, de sair driblando ou até mesmo sendo um cara, né, com mais dinâmica, porém um cara que sabe se colocar bem no seu setor e sabe distribuir bem a bola. Principalmente não sendo aquele meia fixo por dentro, atuando um pouco mais pelos lados. E o Zé Roberto, que não é aquele exímio definidor, porém é um centroavante que sai para o jogo e hoje contabilizou mais uma assistência na temporada, a quinta com a camisa do Sport, quando a partir do momento que ele cruza a bola vinda do lado esquerdo, acaba achando o Romarinho no segundo pau, uma saída totalmente equivocada do Carlos Eduardo, estabanado todo no lance, e o camisa 11 do Sport coloca a equipe rubro-negra em vantagem depois de uma pressão que a gente não tinha visto na primeira etapa. O Sport de fato exerceu, né, aquilo que o torcedor imaginava da partida, que seria uma equipe dominante, né, que tecnicamente ia se sobressair em relação ao adversário que vive uma má fase, e no segundo tempo isso aconteceu na prática, mas deve-se às mexidas de Sosso, né, acabou mesmo, né, sendo contrariado pela torcida, né, pelo primeiro tempo, onde não se viu uma evolução do time, mas no segundo tempo, com algumas alterações pontuais, o técnico do Sport consegue, né, dar um caminho a essa equipe, colocar o Sport de volta aos trilhos da partida com o gol marcado por Romarinho. E diferentemente do que aconteceu no jogo contra o Náutico, quando o Sport virou o jogo e se deitou no placar, até pelas fragilidades do ABC, a equipe potiguar ela não cresceu a ponto do Sport em certos momentos diminuir o ritmo e ser a dona da partida. Em momento algum. O ABC continuou nas cordas, continuou tendo problemas, mas nitidamente o Sport já não fez mais aquela pressão em busca do segundo gol, como a gente já havia notado ali na metade, podemos dizer, da etapa final. Depois teve a entrada do Fábio Matheus, que para mim fez aí dentro do jogo aquilo que se esperava dele, alguns bons passes, boas recuperações de bola, e o torcedor questionando o porquê da não titularidade dele hoje com a ausência de Felipe suspenso. O técnico optou por Pedro Martins, primeiro jogo na temporada do Pedro Martins. De fato, Mariano Souza não repete escalações na equipe do Sport, mas nem vou criticar o Pedro Martins, que para mim fez uma partida ok, dentro das perspectivas de um jogador que durante todo o ano não teve oportunidades nas mãos do técnico argentino. Saiu com câimbras e é aceitável até a situação pelo simples fato de não ter adquirido o ritmo de jogo desde o início da temporada 2024. E para coroar a partida péssima de Alisson Cassiano, a expulsão no fim, né, ele acaba num lance tomando o segundo amarelo, é desfalque para a próxima partida, se é que o torcedor do Sport vai considerar desfalque, mas pelas circunstâncias do número de opções para a zaga, o torcedor do Sport vai sim levar em consideração que é um a menos e pode fazer um peso circunstancial para o próximo jogo. No entanto, um atleta que não vem somando absolutamente nada nas últimas partidas. Hoje, mais uma vez, errando lançamentos, assim como o Filipinho também fez uma partida de muitos erros, e a primeira etapa foi o exemplo, né, de que esses dois jogadores não estiveram bem hoje. O próprio Alan Ruiz também, que deixou a partida, mas o pior em campo, sem dúvida alguma, Alisson Cassiano, porque ainda comprometeu o Sport na reta final do jogo. O Sport, se tivesse do outro lado um adversário um pouquinho mais equilibrado em termos emocionais e técnicos, a equipe do ABC poderia ter empatado essa partida. Algo que não aconteceu, e numa saída equivocada da defesa, já na reta final da partida, depois de tantos acréscimos
dá 5, dá 3, dá 1. O jogo foi se esticando até aí os 55 da etapa final. O Sport chegou ao segundo gol, né, de um passe, de uma jogada, onde a recuperação de bola saiu dos pés de Fábio Matheus. Ele acaba acionando o Christian Barleta, o Barleta não foi fominha, acabou achando o Zé Roberto dentro da área, e o homem da assistência do primeiro gol se tornou o homem da definição do gol que sacramentou a vitória do Sport lá no Frasqueirão. 2-0, mais uma vitória do Sport como visitante na Copa do Nordeste. Inclusive a última vitória do Sport havia sido como visitante, no jogo contra o Altos, naquela vitória por 2-1, jogando lá em Teresina. Desta vez, o Sport foi até Natal, bateu o ABC e se isolou na liderança do Grupo A com 14 pontos ganhos. Os matemáticos estavam até então estabelecendo a classificação de uma determinada equipe à fase seguinte da Copa do Nordeste com 13 pontos. O Sport já tem os seus 14 pontos e um jogo a ser realizado, e agora com a volta de seu torcedor às arquibancadas. Depois do efeito suspensivo conseguido aí junto à Justiça, o Sport terá o direito de receber o seu torcedor no jogo contra a Juazeirense, quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco. Para depender apenas de si. Amanhã, obviamente, que a torcida vai para o Clube Náutico Capibaribe e até para um tropeço do CRB, um tropeço do Maranhão, para que o Sport já possa, já na rodada que está em andamento, se isolar na liderança do Grupo A, e na rodada que termina a fase de grupos da Copa do Nordeste, o Sport terminar com os 17 pontos e, consequentemente, a primeira colocação do Grupo A, que dará ao Sport o direito de jogar essa partida única em casa, né, contra o quarto colocado da mesma chave, bem como também o jogo das semifinais, a depender, né, do confronto, o Sport também podendo fazer essa partida diante de seu torcedor. A classificação é uma questão de tempo. Só os resultados da rodada eles darão essa condição de uma equipe na segunda fase ao time do Sport. Futebol questionado no primeiro tempo, recuperado no segundo, e agora eu vou querer, lógico, a opinião do torcedor do Sport, torcedor rubro-negro que acompanhou essa partida e que tem aí suas críticas óbvias à atuação de cara que a equipe apresentou no jogo, mas com alguns pontos a serem abordados, como por exemplo essa titularidade, né, do Zé Roberto na vaga do Gustavo Coutinho, que não vem rendendo. Lucas Lima mantido na equipe, acredito que com razão, mas um cara que tem que jogar um pouco mais avançado, jogar como meia, jogar flutuando como ele vem fazendo, mas tendo o auxílio do Tite Ortiz e talvez não do Alan Ruiz, né? E a gente percebeu o crescimento de rendimento da equipe na etapa final com a entrada do Tite Ortiz, e dentre outros assuntos que também precisam ser discutidos, de um Sport que vai necessitar, né, na reta final do campeonato, a entrada de Rafael Thierry, a entrada do Fabinho, Fabrício Domingues, né, que ficou na transição, não foi opção para o jogo de hoje, peças que podem reforçar esse Sport, que não vai eximir a situação de ir ao mercado em busca de novos jogadores, mas que de fato dará um contexto diferente a esse time de Sosso, ganhando peças importantes e já ambientadas com esse plantel. Comenta à vontade, deixa a tua opinião. O Sport venceu o ABC por 2-0, encaminhou a classificação na Copa do Nordeste, e você comenta aqui no nosso canal. Se inscreva, deixa o like. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!